Boa noite a todos. Estamos hoje na aula de cocriação e intencionalidade. Hoje é dia 18 de julho de 2025 e estamos aqui numa intenção bastante amorosa, querendo fazer um trabalho bem legal, conjunto e aprendermos muito, nós todos, né, nesse dia. Bom, então, vamos começar com um caso. A gente já faz uma aula diferente. Então, imaginem assim, 2019, o sítio Céu na Terra, a finalização de mais um curso Dragon, a piscina assim cheia de água, de muita essência e um monte de pernas. Mas não se preocupem, elas estavam ligadas aos corpos, mas penduradas na água. Então, todo mundo com as pernas na água. E o povo estava ao redor, sentado, né, ao redor da piscina, e prontos para cocriarem o ano seguinte. Aí, de repente, não mais que de repente, eu chego, cheia de mala pendurada, dando tchau, porque eu estava correndo, porque minha carona ia embora. Aí a Ana Vidal olhou para mim e falou, você não vai fazer a cocriação? Aí eu olhei para a moça, ela falou, bom, aí eu enfiei as mãos todo mundo com as pernas, eu enfiei a mão na água, né? E a Ana pediu que nós visualizássemos aquilo que era o nosso desejo. E aí, fecha a cena. Eu não tinha elaborado nada. Eu não sabia nem o que pedir, porque eu estava no foco de não me atrasar. Aí eu pensei no que eu mais queria e que eu já tinha desistido, que era um imóvel. O meu marido, ele é assim, era 100% contrário a comprar qualquer coisa. Ele achava que viver de aluguel é que era o ideal. Bom, então, volta a cena. Aí eu enfiei as mãos na água e eu visualizei. Eu falei mentalmente e senti o que eu queria, agradeci, saí correndo, que eu tinha que pegar a carona, e eu esqueci. Nem pensei mais nisso. Pouco tempo depois, questão, gente, de 1 mês, 2 meses, sei lá, o meu marido veio com o papo de querer comprar um imóvel. Eu não acreditei, óbvio. Aí ele falou que era sério. Aí eu falei, epa, peraí, né? A esperança já frustrada ali, ela acendeu, e eu pensei que só ficar ali na esperança passiva não dava, né? E aí eu passei para esperançar, mas no verbo esperançar, né? A ter esperança como uma imagem a futuro, mas fazer as coisas acontecerem, né? E aí eu comecei a fazer mesa, visualização, a descrição ali, assim, de tudo que eu queria desse imóvel, a localização, que eu queria a árvore, né? Depois eu comecei a fazer mais mesa para desenrolar os desafios e sempre colocando que o que eu queria era aquilo, mas se pudesse ter alguma coisa ainda melhor, né, que fosse. Gente, e foi, né? A cocriação aconteceu em pouquíssimo tempo, muito pouco tempo. Só que não foi bem aquilo que eu visualizava. Foi muitíssimo melhor, incomparavelmente melhor, né? Mas o que aconteceu? E eu acho que a gente para agora um pouquinho. E para quem não me conhece, que eu estou vendo que tem pessoas aqui que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? Para quem não me conhece, eu sou a Kátia Pereira, eu estou nessa jornada das essências de campos de consciência há 29 anos, como co-criadora do sistema IVC de florais, e há 13 anos dedicados ao sistema Dragon Light. Então, as minhas pesquisas, né, assim, sempre foram voltadas ao uso das essências
para pessoas dentro, assim, dessa lógica, né, da terapia floral, e para o uso das essências voltadas para o benefício, assim, de todas as formas de existência, né? Hoje eu pertenço à comunidade SP Flor, que é a Associação Brasileira pela Saúde Planetária e Terapia Floral, e me dedico a divulgar essas potências, né, das essências de campo de consciência para o bem de tudo e de todos. Bom, eu acho que a gente já poderia fazer a conexão. O que vocês acham? Vamos, então? A gente já começa a ter uma conexão melhor, inclusive para essa troca que a gente vai fazer, né? Nesse primeiro momento eu falo um pouquinho mais e depois vocês falam. E aí a gente faz uma visualização final, experienciando essa coisa da cocriação. Tudo bem? Então vamos lá. Então, fechando os olhos, quem quiser, né? Respirando fundo, traga sua atenção para o seu coração. Respire no seu coração. Envie um raio de luz para o centro do planeta, centro de concretização na materialidade, coração da Mãe Terra. Você pode até, se preferir, imaginar raízes de luz saindo dos seus pés, indo até o centro do planeta. Estabeleça muito bem suas raízes, sinta as forças nutridoras da Mãe Terra. Agora, traga de volta esse raio de luz ou recolha suas raízes. Traga a sua atenção para o seu coração e imagine um raio de luz se elevando em direção à fonte original da criação. Continue até atingir esse ponto de conexão divina. Se estabeleça nesse ponto. Se conecte com esse lado divino. E aí retorne de novo para o seu coração. E vamos fazer a invocação dos dragões. Somos amados, abençoados, curados e unidos com a fonte de criação universal. Somos e estamos circundados por amor e luz. Somos livres do medo, do sofrimento e de interferências. Eu invoco o meu eu superior, meus guias e os dragões, para me levarem ao ponto mais alto de autoexpressão. E que este lugar seja de amor, luz e paz, onde eu possa atingir o meu potencial máximo. Eu invoco o dragão da água, para que eu possa fluir com clareza e profundidade, que o planeta possa ser abençoado com a limpidez das águas cristalinas. Eu invoco o dragão do ar, para que eu possa alçar voo divina e corajosamente, que o planeta possa ser abençoado com a pureza dos ventos das montanhas. Eu invoco o dragão do fogo, para que o meu coração possa vibrar de paixão e amor por tudo e por todos, e que o planeta possa transmutar as emoções destrutivas da raça humana. Eu invoco o dragão da terra, para que eu possa cantar e dançar com todos os seres, e que o planeta possa vibrar de alegria hoje e sempre. Assim é. Então, respirando novamente. Olha, o Can chegou! Olá, Ocan, bom tê-la conosco. Então, mas voltando à nossa prosa aqui. O que aconteceu naquele momento de cocriação, na piscina, até a realização? Bom, a minha proposta hoje, né, desse trabalho que a gente vai fazer junto, é refletirmos juntas. Porque a cocriação, ela é um tema fundamental na formação dos terapeutas Dragon Light. E a intencionalidade é fundamental para fazer as coisas acontecerem. A intencionalidade, ela pode ser caracterizada como um estado de consciência, assim, muito focado em um propósito. Então, assim, direcionado para um objetivo, uma intenção, né?
É exatamente com isso que nós que lidamos, né, como um foco das nossas sessões de cada mandala que a gente faz, né? Quanto mais clara a intenção da mandala e quanto mais clara a intencionalidade que eu coloco para realizar aquele trabalho, melhores serão os resultados. E eu digo assim, melhores resultados, né? Porque nem sempre o que se desenvolve na vida, né, na nossa vida, depois da sessão, é o que nós escrevemos ali naquele papelzinho, né, no testemunho, no qual a gente escreve aquilo que, que a gente quer, mas pode estar trazendo uma abordagem muito limitada das nossas necessidades. Então, se o propósito for inadequado, na sequência chega o entendimento de que o melhor caminho não era aquele, mas um outro, que pode ser muito interessante e mais apropriado, né? O próprio cliente, né, ele desperta, ele entende que não era por ali, né? E é como se esse sofrimento se transformasse em entendimento, né? As possibilidades, elas se ampliam, facilitando melhores escolhas, a, a criatividade se manifesta como uma capacidade inventiva, né, para criar algo novo, e aí a gente chega a essa questão do criar, né? A criação, ela remete à ideia de dar existência para alguma coisa, assim, de iniciar, construir, gerar, né, alguma coisa. E, para além desse ato, né, de produção, ela também envolve o processo de desenvolvimento daquilo que a gente criou. Se nós criamos, né, como todo mundo fala, nós criamos a nossa própria realidade, né? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Se isso é verdade, se nós criamos a nossa própria realidade, esse fato envolve um processo criativo que é resultado de tudo que nós pensamos, idealizamos, focamos, sentimos, expressamos, né? Aquilo que a gente põe energia, que nós movimentamos e aí realizamos. Aqui é importante salientar que essa história de energia, de força, né, essa potência que motiva a ação, ela é gerada justamente quando nós ativamos o nosso corpo, ou o nosso campo mental, emocional e até o físico, né? Quando nós praticamos ações e quando nos comportamos de forma condizente com aquilo que a gente quer criar, que a gente quer co-criar. Aí vem um gás, né? Vem uma motivação, vem um combustível, digamos assim, para a gente realizar e fazer as coisas. E se vier assim um ânimo genuíno, saiba que isso é um sinal de que a sua personalidade está alinhada com o seu propósito de alma. E aqui a gente poderia fazer um jogo até com as palavras, né? Porque, assim, quando há motivação, ou seja, né, uma intenção que motiva a ação, né, onde há também ativação, ou seja, uma força que ativa a ação, as coisas acontecem, né? E se é você que gerencia, né, esse processo, tudo depende de atuação. Ou seja, é a tua ação que gera a tua realidade. Muito interessante esse jogo com a palavra ação, né? Bom, então, continuando aqui, né? Criação, né? Criação, grosso modo, é gerar ou desenvolver. Mas e o que é cocriação? É ter ajuda na ação de gerar ou desenvolver alguma coisa. Porque esse sufixo co
ele indica parceria, colaboração, né, para obtenção de um resultado. A cocriação, ela envolve, então, um processo de criação coletiva, baseado na cooperação entre várias fontes assim de intervenção, né, as quais somam possibilidades diferentes no trabalho conjunto, visando a geração de algo que pode ser tanto subjetivo, assim, tipo ideias, né, quanto objetivo, algo que pode ser manifestado mesmo, construído, aprimorado. E aí, dessa forma, o que se faz é agregar, né, agregar potências criativas, visando dar origem a uma resultante, né? Ou seja, dar origem àquilo que emerge como uma consequência dessas interações entre os colaboradores. Então, essas resultantes, elas podem ser, por exemplo, ideias, soluções, práticas, produtos, objetos, podem ser seres também, podem ser essências, né? Ou a própria realidade. Até aqui, tá dando para entender, para captar? Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Legal. Então, vamos lá. Então, o que significa ser um co-criador, né? Cada um desses colaboradores, né? Cada colaborador, ao contribuir, fazendo lá a sua parte, ele se torna um agente ativo. E isso se dá independente desse agente ser consciente ou não, quer da sua posição como participante, quer das consequências que possam ser geradas da sua participação nessa cocriação, né? Então, quem são esses parceiros que nos ajudam nas nossas cocriações? Bom, em primeiro lugar, nós podemos até entender como parceiros os nossos corpos ou campos, aqueles que constituem a nossa multidimensionalidade, ou a multidimensionalidade do nosso ser. E aí eu estou me referindo a uma divisão simbólica, talvez didática, né? Separando as instâncias, né? Os campos físico, emocional, mental, psíquico, anímico e por aí vai, né? Instâncias da nossa multidimensionalidade que, se não estiverem muito bem alinhadas na direção do mesmo propósito, a coisa não acontece. Aí a cocriação fica muito difícil. Por outro lado, nós temos os parceiros externos, né? Os colaboradores, que podem ser pessoas ou qualquer outro ser, seja ele de uma dimensão material ou até de outras dimensões sutis, como são os dragões da nossa vida, né? Bom, o que podemos cocriar, então, ou tornar realidade? Por princípio, nós somos seres criadores e co-criadores, né? Nós detemos essas potencialidades de gerar, de desenvolver e de transformar. Então, aquilo que poderia ser apenas uma possibilidade, assim, ela passa a ter chances de virar realidade. Assim, nós temos o poder de transformar possibilidades em probabilidade da coisa acontecer. E aí, voltando lá à questão da intencionalidade, né? A intencionalidade é ela que conduz o processo cocriativo. Ela está ligada à escolha. Assim, dentre as possibilidades infinitas, apenas uma vai ser a escolhida, em detrimento de todas as outras. Depois disso, é a intencionalidade que dá a direção, que mantém o foco, que gera a imagem a futuro a ser cocriada. E torna essa imagem,
esse vislumbre, né, como uma fonte de motivação no presente, durante todo o processo, até chegar lá no tal futuro, quando ele for realizado. Né? A gente traz essa imagem a futuro e ela vive no nosso presente quando a gente a visualiza. Bom, aí chega aquela questão, né? Que como que está na descrição da aula de hoje? Como polir as intenções para aperfeiçoar a capacidade cocriadora? Bom, percebam que é importante ter clareza sobre o que se quer, onde se anseia chegar, por quê? Quem quer chegar? É você que quer chegar? É alguém que quer chegar lá e se convence que é você que tem que chegar? É aquilo que a sociedade está esperando de você? Isso que você quer é genuíno? E vamos ser sinceros, é factível? Respeita as formas de sobrevivência ou de existência aqui no plano terreno? Você pode falar, não, eu quero voar, eu quero que a asa nasça e eu quero sair voando e vou me jogar da montanha. Cara, é factível o que você quer? É importante ter isso, né? Respeita as leis universais. Isso que você quer, ele é para o bem maior? É para o bem maior de todas as existências, da unidade de todas as coisas? Então, há que se pensar, né? Principalmente quando a cocriação deixa a seara pessoal e passa para a seara profissional, que é o nosso caso. Quando o terapeuta deve orientar o cliente na elaboração do propósito da sessão com as mesas Dragonlight. Então, além dessa expertise, né, que o terapeuta tem, ele precisa estar muito bem alinhado consigo próprio e muito bem trabalhado. Por isso, queridas, considerem sempre se manter em tratamento com um terapeuta Dragonlight. Isso é muito importante, porque a gente precisa também de ajuda. E a gente pode também ajudar bastante as nossas amigas, né, os nossos colegas aí de trabalho. Bom, tanto no autocuidado como no atendimento terapêutico, tudo fica mais fácil quando estamos conscientes de tudo isso, né? Posto que estamos cocriando o tempo todo. A cada pensamento, a cada emoção, a cada ação. Se não estamos pilotando o barco da nossa vida com consciência, a gente pode ficar à deriva, né? Cocriando qualquer coisa, sendo levado lá, ora pelos bons ventos, ora pelos maus ventos, né? Eu cocrio o que eu emano. Se me deixar levar pela negatividade, por ressonância, é a negatividade que eu vou atrair para a minha existência. Além disso, nós temos fatores, né, que influenciam os processos cocriativos, né? As mesas radiônicas Dragonlight, elas são reveladoras nesse sentido. Elas mostram e trabalham essas interferências que podem ser traumas, vícios, defeitos de caráter, o inconsciente da pessoa, o inconsciente coletivo, né, as leis da terceira dimensão, os condicionamentos da família, da cultura da própria sociedade, o karma, questões ancestrais, e podem ser familiares também, e aí entra aquelas coisas, né, magia, maldição, pacto e os correlatos todos lá, os ambientes que podem ser comprometedores ou podem estar comprometidos, né? Então, as mesas, elas propiciam liberar o percurso cocriativo, desde a intenção até a realização, elas são maravilhosas, né? E por vezes, é esse caminho de cura e de autoconhecimento que se percebe
né? Ao trilhar isso é que você percebe que o alvo a ser alcançado não faz mais sentido. E se pode fazer novas escolhas, mais criativas, mais satisfatórias, né? E como, então, focar nessa intencionalidade para realizar um processo co-criativo, assim, consciente e intencional, né? Bom, essa cocriação consciente, ela implica responsabilidade, né? Atitudes e escolhas perante o que se apresenta, né? O desafio que a vida traz ou o interesse que a gente tem, né? Envolve a motivação, o propósito, as escolhas, inclusive a escolha da parceria, de quem é que vai compor com a gente essa coisa, né? E a forma de transformar em ação, né, de manifestar essa cocriação. Tudo isso é importante e a gente tem que considerar, né? Uma cocriação consciente, ela está relacionada diretamente a saber qual é o seu papel dentro do contexto da criação, né? Dessa cocriação, assumir esse papel e fazer a sua parte, né? No melhor dos casos, essa atitude chega, né, depois de um processo de reflexão ali, né, muito trabalho interno, visando fundamentar as escolhas, dar preferência a um caminho em detrimento de todos os outros. Optar por quem estará ao nosso lado, construindo cada detalhe dessa sua cocriação. Assumir o quanto terá que se desenvolver para estar alinhado ao seu projeto. O quanto estará disposto a investir de tempo, de dinheiro, de energia, de vida. O quanto estará disposto a liderar ou a se submeter a uma liderança, a aceitar o consenso, a flexibilizar, a compor, né, colaborativamente, a cooperar. Então, o sistema Dragonlight, ele indica uma forma muito interessante de se colocar em prática esse processo cocriativo. E isso depois que você já sabe qual é o seu propósito, né? Mas eu vou dar uma paradinha aqui antes de falar e queria saber se vocês estão entendendo. Maria Angélica, está conseguindo entender o meu português? Tá. Estou tentando falar devagar. Está todo bien, está todo bien. Tá. Regina, por favor, pode falar? Eu tenho uma pergunta, Kátia. Ali, quando começaste a falar dos parceiros externos, colaboradores, dragões, eu gostaria de grifar, salientar, qual é a importância dos elementais nessa área? Os elementais são criadores, né? Eles dão a forma à matéria aqui no plano terreno. Então, eles são muito úteis, né? Em tudo que você quer, em todo o processo cocriativo, quando você quer uma materialização, você traz essa forma visualizada e eles trabalham, né, nessa forma. Mas aí, quando a sua visualização tem a ver com algo que esteja na seara de trabalho deles, né? Então, por exemplo, se você quer cocriar um pomar maravilhoso, né? Você pode contar com a ajuda desses elementais para que eles deem forma a um pomar com plantas saudáveis, livre de pragas, ou até você pode trabalhar com eles no sentido de que as pragas nem cheguem, né, naquele lugar, ou que curem se já acontecer. É diferente de você querer um carro, né? Então, quando dá para se contar com a participação deles nos processos cocriativos, é muito interessante, sim, e é bem possível. Mesmo quando você faz isso, por exemplo, para cocriar uma situação de saúde. Você pode contar com os elementais do seu corpo, ou os elementais que estão à sua volta,
no sentido de trabalhar conjuntamente, é você e conseguir que a saúde se manifeste na sua vida. Seria isso? Esclareceu? Ok. Mais alguém tem alguma coisa ou a gente pode continuar falando um pouquinho de qual a dica que o sistema Dragon, né, traz para a gente quando a gente precisa deixar tudo isso muito bem certinho na nossa vida para poder fazer, para acontecer o processo mesmo de cocriação. Tudo bem? Podemos continuar? Beleza? Ok. Bom, a grande dica, ou a forma de fazer as coisas acontecerem dentro do sistema Dragonlight, né, é a visualização. Então, deixando claro que primeiro você tem que saber o que você quer, né? E aí, um grande recurso é a visualização. É a formatação, né? A construção da imagem a futuro daquilo que a gente quer, com muita clareza, com muita vivacidade, sabe? E direcionamento. A visualização, ela conecta você com um eu que já é aquilo que você quer ser. Ela conecta você com um espaço que já existe e que é aquele que você está buscando. Tá? Mas a visualização, ela há que ser acompanhada de coerência. Ela precisa ser acompanhada de coerência. E aí eu me refiro à coerência de pensamentos, sentimentos, energias, comportamentos, né, as nossas ações. Bom, além, né, da coerência entre a missão da nossa personalidade com o propósito da nossa alma, e eu colocaria a vontade divina do nosso espírito também. Então, na proposta de hoje, eu queria ficar mais nessas questões ligadas ao campo mental, emocional e material, tá? Que é o que a gente trabalha mais no dia a dia e muitas vezes precisa explicar isso para o cliente. Bom, o campo mental, eu vou usar a palavra campo, que fica mais fácil, mas pode entender como o corpo mental, tá bom? Então, mas eu prefiro usar a palavra campo. Vamos lá. O campo mental, então, ele gera ideias, sistema de crenças, pensamentos, raciocínio, lógica. Ele traz padrões de comportamento e condicionamentos mentais e se expressa também na palavra que a gente expressa, né? Aquilo que a gente entende por pensamento pode ser qualificado como uma força, uma potência capaz de idealizar formas e estabelecer foco para a realização. Então, como tal, pode ser trabalhado e educado. O nosso campo mental pode ser educado para se manter coerente com a visualização. Isso requer treino, né? Por sua vez, o campo emocional, ele gera emoções, sentimentos, aquela criança interior, né? Todo mundo conhece aí, que gera um monte de situações ali para a gente trabalhar, padrões de comportamento e condicionamentos que são emocionais, né? Aqui entra a motivação. Tem alguns autores que colocam a palavra emoção, né, pensada assim como emoção, sendo que o E é a E de energia, e moção tem a ver com movimento. Daí, emoção ser a energia para o movimento. E, nesse sentido, a ação, ela é uma coisa que gera mais energia, né? Quanto mais a gente se mexe, quanto mais a gente se movimenta, mais a energia chega, né? Acontecendo aí uma retroalimentação. Então, os sentimentos geram esse movimento, o movimento provoca
mais pensamentos, mais emoção, e a coisa vai se retroalimentando em termos de energia para facilitar que a cocriação se manifeste na materialidade, né? Então, quanto mais a ação no sentido lá apontado, né, em direção lá ao foco, mais emoção a gente movimenta, que vai gerando energia e que vai dando como se fosse um combustível para a coisa continuar acontecendo, né? Só que sentimentos e emoções carregam conteúdos, carregam informações que precisam ser ressonantes com aquilo que é idealizado, a fim de que se realiza, né? Porque senão a coisa não vai rolar, né? O sentimento, ele é uma força a ser canalizada. Perante as expectativas, assim, da vida, né? Essa força, ela se manifesta. A sua potência, ela pode ser canalizada tanto para o positivo como para o negativo, né? Para a luminosidade ou para o obscurantismo. Então, a cultura influencia muito também as manifestações. A educação nos induz ao tipo de manifestação que vai acontecer. Então, é por isso que o autoconhecimento é tão importante para a gente. Nós precisamos saber o que é da nossa essência e o que vem por influência de fora, externa, né? É preciso praticar as manifestações luminosas dos sentimentos e a permanecer na positividade, para que sentimentos positivos e coerentes com aquela visualização, né, acompanhem os pensamentos e as ações. Aí o processo cocriativo é garantido e a coisa flui, a coisa dá certo, né? A força do pensamento e a força do sentimento, quando elas estão alinhadas, elas geram coerência. Bom, então eu queria falar também um pouquinho do campo material. A gente falou do mental, do emocional, então falar um pouquinho do campo material. É esse campo que gera a ação, né? A ação prática, a concretização na realidade, a materialização. Estar em movimento, se comportando de acordo com o sentido apontado, né, da nossa cocriação, lá da imagem a futuro, né, com o propósito que a gente quer, gera vibração, frequência e a energia para nutrir o nosso lado mental e emocional. Então, percebam que os campos mental, emocional e material, eles precisam estar consonantes, coerentes e sempre condizentes com aquilo que a gente quer criar. Tá? Bom, um apoia, né? Um apoia o outro se estiverem no mesmo sentido. Ou um atrapalha completamente o outro se eles estiverem desalinhados. Então, se falamos em campos, né, nós podemos pensar em outros campos que se envolvem nesse processo. Como, por exemplo, a gente poderia, né, trazer também, em outro momento, talvez, como é que funcionaria essa relação da cocriação com o campo energético, o campo psíquico, o anímico, né, que é aquele da alma, o espiritual, o monádico, o divino, a unidade, tudo isso está envolvido, né? Todos esses corpos, ou todos esses campos, eles formam o que chamamos de multidimensionalidade do nosso ser. E todos eles atuam na cocriação da nossa realidade. Se todos estiverem plenamente alinhados e voltados para o propósito, o seu poder de criação é gigantesco, né? A questão é a gente conseguir que todo o nosso ser reverbere aquilo que a gente quer e atraia aquilo que a gente quer, né?
O problema é que a intenção, o propósito de cocriação, né, dessa multidimensionalidade, pode sofrer uma sabotagem, que pode vir por parte de um desses campos mesmo. E de alguma deficiência que esteja sofrendo, de alguma interferência externa. Então, né, nas sessões com as mesas Dragonlight, né, vocês devem ter passado por isso, não é raro que a gente tenha que cuidar da criança interior, né, resgatar fractais de alma, desfazer magia, elevar o obsessor, né, bloquear portais na residência, blindar a interferência de vida paralela, né? Tudo isso para facilitar a cocriação do propósito da mandala. E mesmo que nós estejamos, né, fizemos cursos diferentes, eu acho que todo mundo já lidou com isso aqui, né? Com esse tipo de coisa. Bom, conforme o tipo da mesa, que vocês têm mais experiência, né, nós temos a opção de verificar as frequências energéticas nas escalas. Né? Às vezes tem, na mesa verde, por exemplo, tem uma escala de energia, a mesa da Nova Terra também. Se não, sempre tem a possibilidade de a gente precisar de uma frequência através de um som. Né? E aí, a Ana usa muito música também, né? Mas a gente sempre acaba atingindo certos hertz, né? As músicas trazem os hertz que são necessários para as alterações desejadas, para que a gente consiga se harmonizar com o propósito e curar certas questões em desalinho que são internas, né? Então, vocês já devem ter visto aquela... Você já viu uma escala, eu tentei achar na internet e acabei esquecendo depois de trazer. Vocês já devem ter visto, assim, é uma escala de emoções com a medição dos hertz que são condizentes. Vocês já viram isso? Então, quanto mais baixos os hertz, mais negativas são as emoções. Quanto mais elevados os hertz, mais positivas são as emoções. Daí, nós podemos interpretar que as frequências mais baixas, né, elas facilitam as cocriações negativas. E as frequências mais altas, elas facilitam as cocriações positivas. Até aqui, alguma pergunta? Estão entendendo? Bom, pelo que eu estou vendo aqui, o povo está anotando, né? Então, legal. Bom, então vamos continuar. Quando eu quero cocriar algo, primeiro eu preciso saber o que eu quero. É aquela hora que você chega para o cliente e fala: o que você quer da sua vida, minha amiga? Né? Todo mundo já passou por isso. Né? Bom, é importante ter clareza de quem eu sou realmente. Que eu quero, ou se eu estou sendo induzida. Né? Aquilo que eu coloco como propósito da mesa vem da onde? Vem do meu coração? É aquilo mesmo que eu quero? Às vezes saem cartas de dragões com essa pergunta, né? É isso mesmo que você quer da mesa? É muito interessante isso. Né? Então, sabendo o que eu quero, eu faço escolhas e eu vou gerando ideias e imagens. Né? Quando eu tenho clareza o suficiente, eu posso usar o recurso da visualização dessa imagem. Eu posso visualizar essa imagem já alcançada, já curada, já realizada, agora, na minha frente, mesmo ela pertencendo a um futuro possível. Né? Se o mental não sustenta a forma, o foco, aí fica difícil. Né? Eu até posso facilitar isso quando o mental não consegue manter a imagem, né? Eu posso até descrever com detalhes o que eu quero e até arranjar figuras, sabe? Foto, ou então
montar um cartaz e olhar, é isso que eu quero. Isso ajuda também quando a gente tem dificuldades de imaginar, né? De trabalhar com o campo mental. E a mesma coisa acontece com o emocional, né? Se o emocional não gerar os sentimentos e emoções com força necessária, né? Com a força necessária para gerar energia suficiente ou ressonante, né? Com a imagem daquele propósito já realizado, que a gente está visualizando, a coisa não acontece. Então, tem que ter uma certa potência de energia, uma potência de emoção para movimentar essa energia para a coisa acontecer. Então, isso acontece quando nós não acreditamos, né? Quando, imagina se isso vai acontecer. Quando a gente não se acha merecedor. Quando nós estamos nos punindo, sabotando as coisas. E a gente tem que estar muito atento para isso. Tanto com a gente como para o cliente, tá? Bom, se isso acontecer, temos uma saída Dragon Light, né? Que é a gratidão. Esse sentimento de gratidão, ele detém uma frequência que é elevadíssima, que pode gerar a energia que você precisa. Além disso, a gratidão, ela atrai a força de realização. Então, essa potência mental e emocional que a gente trabalhou até agora, quando elas estão coerentes entre si e coerentes com a visualização, elas passam a ressoar, todas elas, na mesma frequência desse propósito que eu estou visualizando e quero alcançar. Se a isso eu somo a minha forma de agir, de me comportar como se a imagem a futuro já tivesse realmente manifestada, e ao ponto de eu sentir gratidão por essa manifestação dela na minha vida, por eu já ter alcançado o meu propósito, isso se torna uma fórmula para a realização. Pensamento, emoção, ação, gratidão, movimento, a gente realiza. Né? O trabalho que o terapeuta Dragon Light pode fazer é ajudar o cliente a conseguir essa harmonização, essa coerência interna e externa. Né? Bom, quando eu consigo alinhar, então, mental, emocional, a ação, a gratidão, em coerência harmônica, as possibilidades infinitas, elas passam a ter maior chance de se tornarem probabilidades de existência, probabilidade de concretização. Aí, escolhas são feitas por ressonância e manifestações se auto-organizam de uma forma condizente com o que é emanado pelo co-criador, por aquilo que é emanado por mim. Né? Eu acabo sendo um catalisador daquilo que eu quero, se eu estiver funcionando direito. Né? Cada pensamento, cada ideia, ela gera um potencial de realização, né? Tipo um futuro alternativo, uma probabilidade de algo acontecer. Cada sentimento que eu tenho, cada um, tá? Alimenta esse potencial de realização. Cada ação direcionada para esse futuro possível fortalece o processo de cocriação, o meu processo de cocriação. Então, as infinitas possibilidades, elas são constituídas de frequências diferentes. Aquela frequência que eu sintonizo é a que eu atraio. Se eu me treinar para emitir uma determinada frequência, é justamente essa frequência que eu vou atrair por ressonância. Quanto mais raiva eu sinto, mais eu atraio situações e pessoas que me deixam com raiva. E isso me conduz a um destino ressonante no qual eu vou sentir muita raiva.
Quanto mais amor, gratidão, bondade eu sinto, mais eu atraio isso para a minha vida. Então, algo importante a se notar é que, se eu viver de acordo com o que eu quero para a minha vida, é justamente isso que eu vou atrair para a minha vida. Então, seja você aquilo que você quer para si. Você quer ser tratada com carinho? Então, se trate com carinho e trate a vida, os outros com carinho. Você tem que ser aquilo que você quer. Ser no campo mental, no campo emocional, no físico, também no energético, no anímico, no espiritual, né? Então, quando você é algo, todo o seu ser vibra nessa frequência. E, de tanto ser aquilo que você cria um padrão que passa a te caracterizar, que já faz parte de você. Quanto mais você é isso, mais você atrai disso por ressonância, porque você está em sintonia com essa coisa. Bom, esse é o grande benefício, gente, das essências de campos de consciência. Elas nos ajudam a manter as frequências exatas daquilo que nós precisamos, a desenvolver dentro de nós, despertar aquilo que nós precisamos. Quando eu ajo em direção ao meu propósito, me coloco em movimento, me comporto no sentido do propósito, eu gero mais energia coerente e ressonante, que são necessárias para atrair e concretizar aquilo que eu estou vibrando. Então, daí a importância de ter clareza do que é preciso fazer para concretizar esse sonho lá, esse propósito. E ir nessa direção, fazer o que é necessário. Tudo isso junto é o processo de cocriação. Às vezes, as nossas programações mentais e emocionais atrapalham, tanto quando elas são conscientes, como quando elas são inconscientes. Então, nesses casos, quando a visualização é consciente e age na direção do sonho, pode surgir um momento de liberdade ali, desse condicionamento, e o sonho se torna realidade. É como se o mental e o emocional desse uma bobeira ali e a ressonância ideal acontecesse. Então, no caso lá da cocriação do imóvel na piscina, lá do caos que eu contei lá no começo, né? Eu acho que o que aconteceu comigo foi que juntou todo o trabalho feito no curso, que liberou muita coisa, né? Tinha um curso de 5 dias, com uma bobeada dos meus condicionamentos. E, apesar de eu estar pouco focada, né, as outras pessoas que estavam na piscina, e eram muitas, elas estavam em ressonância com a potência cocriadora que a Ana já estava trabalhando. Então, além das essências Dragon Light que estavam na água, né? E de a gente estar num lugar com forças telúricas e espirituais fortíssimas, que é o sítio Céu na Terra. Então, aquele momentum único, né? Aquele momentum reuniu as possibilidades ideais e as probabilidades de realização se tornaram tão altas que a coisa aconteceu. Aí, depois disso, eu segui o caminho cocriativo, certinho, fui fazendo mesa, que nem uma louca, né? Visualização, tudo que tinha direito. E aí, ajudou. Então, o que eu queria deixar, que meu tempo está terminando já, é assim, nós somos cocriadores. Nós podemos cocriar tanto na desordem quanto na ordem. Na desordem, nós cocriamos o caos. Na ordem, nós cocriamos a organização, inclusive da matéria, dando a oportunidade dela se auto-organizar a nosso favor, né? Nós podemos nos tornar agentes da cocriação conscientes, nos nossos processos pessoais, na nossa própria vida, na vida da nossa família, no entorno, no planeta, nos reinos da natureza, nos lugares, nas épocas. Também dentro do processo terapêutico, com as essências de campos de consciência e as mesas radiônicas Dragon Light.
Então, outra forma é sermos agentes da cocriação voltada para a realização da nova Terra e do novo humano, que é o grande propósito do Dragonlight, né? Mas sempre tendo muita consciência, responsabilidade e ética, né? A ética na prática terapêutica é algo muito importante, porque temos que lidar com o nosso lado humano e com o lado humano do nosso cliente. Então, uma outra coisa importante é respeitar os limites. Existem coisas que nós não podemos mudar, porque são necessárias para o aprendizado e cumprimento da missão daquela personalidade, né? Pode pertencer ao karma pessoal, familiar, coletivo, né? Existem coisas que podem ser facilitadas ou apressadas, né? E acontece. Outras podem ser curadas e resolvidas, mesmo que envolvam familiares e ancestrais, ou questões trazidas de outras vidas, de outras dimensões. Também há que se levar em conta se a intenção é condizente com o propósito da alma, né? Nós temos que aprender a fazer a nossa parte e entregar. E sempre dar permissão para que, se puder ser melhor ainda, que seja. Bom, o que eu queria passar assim, de informação era isso, e eu queria saber se tem alguma dúvida, se eu poderia esclarecer, e a proposta é a gente fazer uma visualização, como aquela que a gente faz no final das mesas, né? Para uma prática pequenininha. São 9 horas, Paula está dentro do horário, né? 9 horas dá tempo de fazer mais um pouquinho. Então, tem alguma pergunta? Poderia? Ô, Catinha, você podia dar umas dicas práticas, assim, porque normalmente quando eu faço, eu nunca pensei em movimentar tudo isso numa intenção. A minha intenção normalmente é tipo, eu escrevo lá alguma coisa que eu quero e beleza, já foi. Algumas dicas assim que eu possa perguntar enquanto eu estou fazendo a intenção, se eu estou nesse caminho certo, né, do mental, do emocional, do material. Porque, assim, quando eu vou fazendo a intenção, eu só faço. Aí eu poderia estar perguntando, né? Eu estou alinhada, eu estou... Exatamente. Você já Quais deu a as resposta. dicas, assim, que eu posso... Você deu a resposta. Testa. Como a Ana Vidal não está aqui, eu assumo o papel. É a hora que você testa. Mas então, aí eu pergunto tudo isso, né? Se eu estou alinhada... Se o meu mental está certo, se ele está alinhado com essa intenção que eu quero. Tá. Então, eu sigo esses passinhos, né? Olha, a gente está falando de cocriação no sentido geral. Vamos pensar, esse mesmo processo cocriativo, ele pode ser utilizado por uma pessoa que desconheça completamente o sistema Dragonlight, que não tenha as essências Dragonlight e não tenha as mesas catiônicas, nenhum recurso. É a mesma coisa para qualquer ser humano. Então, quando eu quero eu quero cocriar algo na minha vida, primeiro eu tenho que saber o que eu quero. Escolhi dentre as possibilidades infinitas aquilo que eu quero? Tá, então eu quero X. O que eu preciso para fazer com que o X se transforme em realidade? Eu preciso manter pensamentos condizentes com aquilo. Então, a gente fala de visualização, tá? Vamos pensar no final da mesa radiônica. A gente fala para o cliente, e agora vamos visualizar junto, né? Então, você visualiza o que você quer. Só que se você não mantiver pensamentos e emoções coerentes com aquilo, você desmancha a sua visualização. Aí eu posso perguntar, né? Na hora, eu tô visualizando certo, Então, mas você vai estar sentindo. Você pode usar o pêndulo, Paulinha, você pode sentir, você pode usar o pêndulo e você pode sentir. Então, eu quero arrumar um namorado. Tá. De repente, eu quero arrumar um namorado. Aí você... Não quero não, mas tudo bem. Não, tá bom, você quer arrumar um emprego, vou arrumar outra coisa. Vou arrumar outra coisa, tá? Quero arrumar um emprego, o melhor emprego do mundo, tá? Quando eu visualizo um emprego, então eu estou naquele lugar,
naquele escritório, do jeito que eu quero, todo mundo é legal, tudo maravilhoso, o chefe é legal, tá tudo certinho. Aí, de repente, vem um sentimento assim, gela seu estômago, você fala, opa, né? Aí vem aquele sentimento assim, né? Nossa, mas uma tristeza assim, e aí vem no mental, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho condição disso, gente? Isso é demais para mim, não vou conseguir, cara. Percebe? Você desmonta toda toda a formatação elaborada na visualização, você desmonta ela porque a energia cai. Então, você tem que manter o pensamento focado. É isso que eu quero. E aí eu boto mais detalhe ainda na visualização. Mantenho tudo ali. O meu emocional tem que estar condizente. Eu sou capaz, eu posso. Se você tiver um amor enorme por aquilo que você faz, essa é a minha profissão. Né? E você vai subindo a frequência, você vai conseguindo energia. Quando você consegue bastante energia, existe a potência de colapsar. Colapsa e se transforma em matéria. Mas você tem que manter aquilo acontecendo. Um bom jeito de manter isso acontecendo é gratidão. É gratidão por tudo que você já teve. Gratidão por aquilo que você quer. Por aquilo que você tem hoje. E gratidão por aquilo que você quer conquistar. A gratidão, assim como o amor, né, são potências tem uma potência muito grande de elevação energética. Elas estão lá no top. É que eu não consegui trazer para vocês a tal da lista. Assim, lá em cima assim, tem essas coisas, amor, a gratidão. Embaixo tem vergonha, medo. Né? Então, quando a gente consegue ter gratidão, você consegue uma força de realização dinâmica tão forte que você superpotencializa aquele instante da visualização e isso adquire uma força muito grande, cocriativa. Então, assim, se você se sentir, Paulinha, você não precisa nem testar. Mas se você quiser um processo, você pode, na mesa radiônica, você pode, quero um emprego, tá. E aí você coloca, o que no meu campo mental, a gente tem várias listas dessas questões mentais, né? Por exemplo, o gráfico mental. O que eu preciso trabalhar no campo mental para que eu possa conseguir o trabalho que eu almejo? E o mesmo pode ser feito no gráfico do campo emocional, no campo físico. Às vezes está tudo certo. Bom, às vezes não, nunca está, né? Sempre tem alguma coisa para arrumar. Mas, digamos que esteja teoricamente tudo certo. Quando você vai olhar, às vezes, no gráfico da casa, tem problema. Então, não é com você, não é assim o seu emocional, o seu mental, não são as suas ações. A sua casa está com energia complicada. Por quê? 3 séculos atrás teve uma guerra ali ficou um monte de animais que ficaram mortos. Ou, sabe, alguma coisa que você vai ter que ir lá e trabalhar essa parte física do imóvel. Tem um portal aberto ali, fica circulando seres a noite inteira e você não consegue dormir. Mas eu já fiz tudo, já cuidei do lado emocional, do mental, do físico, eu arrumei o ambiente, troquei a luz, vou dormir antes, não como, não tomo água direito, tudo certinho. Mas não consigo dormir. Por quê? Porque, de repente, na casa tem um portal e fica uma atividade intensa durante a noite e você não consegue dormir por isso. Então, assim, as mesas radiônicas Dragon Light, todas elas, né, elas te dão essa possibilidade de você também descobrir o que está acontecendo. E às vezes não é com você. Às vezes é uma questão ancestral. E você vai ter que se dedicar à cura ancestral daquela questão. Às vezes é uma questão familiar. Às vezes é kármica. Às vezes você traz de outra vida uma questão a ser resolvida agora. Então, tudo isso, e é por isso que eu sou apaixonada pelas mesas, né? Porque elas te dão a possibilidade de você descobrir isso e conseguir se trabalhar, não apenas você, mas o cliente também. E se você precisa de algo mais do que está ali, a mesa te leva por intuição para esse caminho, mesmo que ela não trabalhe com isso. Eu estou na mesa 3, e o recurso é da mesa 9, e você precisa do recurso, você vai intuir, vai fazer, daqui a pouco você vai chegar
para a Ana e para a Anto e falar, nossa, sabe, eu faço isso. E aí elas vão falar assim, ah, mas isso é da mesa 9. Mas a intuição vem, e você é encaminhado, né? Acontece mesmo. É assim mesmo, né? A gente fala, olha, descobriu uma coisa. Fala, não, descobriu não, já é da outra mesa. Você tá... Aí, ótimo. Aí podia ser ao contrário também, né, Catinha? Porque daí, quando eu trato meu mental fazendo esse gráfico do mental, eu visualizo que eu quero ser uma ótima co-criadora. Então, eu já penso me curando e me vendo como co-criadora para co-criar ali na frente. Adorei. Você é uma excelente co-criadora, porque você existe. Captei, Catinha. Você existe. Cada movimento do seu corpo, ele está co-criando. Cada ideia que você tem, cada pensamento, cada percepção, cada sentimento, ele cocria uma realidade possível num universo paralelo, digamos assim. Mas é uma realidade possível. Se você pensa aquela realidade 10 vezes por dia, ela vai se fortalecendo. Se você pensa aquilo 50, 1000 vezes por dia, ela vai se fortalecendo cada vez mais até ela conseguir energia suficiente para colapsar em realidade no plano terreno. Por isso que tem, eu não sei se vocês já viram, na Seitonoye, minha família é da Seitonoye, então a gente tinha contas, um fio de contas com 1000 bolinhas. Então você passava o dia, né, para fazer 1000 agradecimentos, você ficava muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito, passando as bolinhas. E às vezes falava, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, 1000 vezes, né? E fazia isso várias vezes por dia. Justamente para quê? Para você conseguir se convencer. Tinha também o recurso da visualização. Você convencer o seu mental, né, o seu emocional, motivar, e chega uma hora que você está fazendo obrigado, 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 obrigado. Chega uma hora que aquilo bate e fala, nossa, gente, obrigada mesmo, quanta coisa que eu tenho. Aquilo acaba virando realidade na sua vida. É uma outra técnica, né? De um fundo de filosofia e tal, mas bem usada também no processo cocriativo, que é uma coisa que eles também colocam. Gratidão, Catinha. Bom, mais alguém? Alguma coisa? A gente pode fazer uma visualizaçãozinha para encerrar? Vamos lá? Então, a gente não usou a mesa radiônica porque não deu tempo, né? Mas nós fizemos a abertura. Então, acho que é bem possível da gente pensar lá no final, né? Naquele momento em que a gente convida o cliente, né, para visualizar o que ele quer. Então, eu tenho um jeito de fazer, não sei se é o jeito que vocês fazem, mas assim, eu vou propor do jeito que eu faço, tá bom? Que é bem simplesinho e é o jeito que eu faço para todos os clientes, em todas as mesas, né? Eu fiz os cursos de todas as mesas Dragonlight, acho que só não fiz a mesa Coaching 2, as outras todas eu fiz, né? E algumas vezes cada uma. Então, para todas, eu uso a mesma visualização. Né? Então, vamos tentar fazer? Vamos fazer? Experimentar? Né? Então, assim, fecha o olho, respira. Vamos pensar uma coisa que a gente quer como imagem a futuro, que é aquela coisa bem simplesinha do final da mesa mesmo, né? Então, nós fizemos a conexão com a Mãe Terra, fizemos a conexão com a fonte original da criação, né? Então, vamos nos imaginar numa coluna de luz. À nossa frente se abre um caminho também iluminado. E aí eu me imagino a alguns passos à minha frente, num futuro próximo, e me visualizo exatamente do jeito que eu quero estar, depois de ter percorrido já, durante um tempo, esse caminho cocriativo. Então, lá na frente, eu me enxergo da forma com que eu quero ser. Eu crio uma imagem minha, curada, autorrealizada, segura. Busco tornar essa imagem o mais vívida possível, com cor,
enxergo detalhes daquilo que eu quero. Busco manter sentimentos coerentes com aquilo. Que bom, eu cheguei lá, eu consegui. Agora eu posso fazer o que eu preciso, eu posso ser quem eu quero. Que bom que isso aconteceu. Eu consegui. Né? Manter pensamentos também muito coerentes com isso. Né? Agora eu tenho um futuro garantido, eu vou, é o que eu queria, que bom. E vamos tentar colocar gratidão nisso. A gratidão é alguma coisa que atrai a força do universo, e a gente pode ter o universo como parceiro co-criador, né? As possibilidades infinitas que essa força universo detém e que estão à nossa disposição, cabendo a nós, né, dar o formato necessário para que isso se concretize na materialidade. Vamos tentar emanar toda a força necessária, alimentando, nutrindo, deixando vívida essa imagem o melhor possível. Quando essa imagem estiver pronta, então, eu caminho por este caminho iluminado e me fundo a essa imagem cocriada a futuro, mas que agora se torna uma probabilidade realizada. Eu chego nesse futuro. Eu me sinto já plena, realizada, feliz, alcançando aquilo que eu visualizei. Eu me integro a essa imagem. Eu sou a realização dessa potência. E agora eu abro os olhos em direção a este caminho também iluminado e eu continuo trilhando esse caminho para novas cocriações. Geralmente é isso que eu faço com os alunos, né? Com os alunos, né? A primeira vez que eu dou aula para vocês. Com os alunos, eu sei só agora. É isso que eu faço com os clientes, né? E comigo mesma, sempre, né? E assim, continuar trilhando o caminho de luz, porque não para. Nós somos seres co-criadores constantes. Não é aquele momento da mesa, não é aquela hora que eu lembrei. Eu sou co-criadora o tempo inteiro, inclusive quando eu estou dormindo. Então, se manter coerente é fonte de saúde, de bem-estar e de alcançar, né, aquilo que a gente precisa. Queridas, eu acho que é isso. A gente, né, a ideia era 1h e um pouquinho. Da minha parte, era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter passado direitinho, senão a Paula falou que vai colocar na internet, aí vocês assistem de novo, depois vocês entram em contato comigo, me ligam e perguntam se ficou alguma dúvida, estou aqui à disposição, tá bom? E alguém tem mais alguma coisa? Ai, Sônia, por favor, querida, pode falar. Cadê a Sônia? Sumiu. Aqui a Sônia. Achei. Desculpa, foi por engano. Ah, tá bom. Tudo bem. Então, mas eu achei maravilhosa, você esteve maravilhosa, muito obrigada. Ah, mas eu que agradeço a oportunidade, e aproveito também, né, para agradecer a Paulinha, né, que tomou todos esses cuidados comigo, me acompanhou esse tempo todo, né, montou aquelas imagens, aquela imagem tão bonita, né, do cartaz, tudo, cuidou de mim, né, esses tempos, agradecer a oportunidade que a Anto e a Ana deram, né, de poder trabalhar um pouquinho com vocês. Quando precisar, contem comigo, estou aí, qualquer coisa, né, a gente está sempre em contato. Então, vamos terminar? Como a gente sempre faz. Então, com muita gratidão, com muito respeito, com muito amor e compaixão, e sempre, sempre, sempre com muita alegria. Queridas, muitíssimo obrigada. E a gente se vê aí nos cursos,
né? Tantas atividades que estão programadas, a gente se encontra numa dessas por aí, tá bom? Então, super beijo Gratitud. e fico à disposição, tá bom? Gratitud Tchau. total. Gracias. Maria Angélica, beijo! Beijos.